para a composição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O regulamento da Corte fala que o secretário executivo será uma pessoa com independência e alta autoridade moral e com experiência na trajetória, reconhecida na área de direitos humanos. No entanto, uma matéria da Gazeta do Povo expõe o viés ideológico de servidores dessa corte, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em diversas pautas de esquerda. Eu cito, por exemplo, aqui um tweet da servidora Camila Cote, em que ela fala: em 2022 eu comecei a namorar, viajei, acampei pela primeira vez, acampei mais vezes porque amei, tirei o Bolsonaro do poder e finalmente mudei de trabalho. Vem 2023. Esse aqui é um perfil de uma funcionária brasileira dentro da corte. Mas esse tipo de posicionamento ele segue, com servidores aqui como Fernanda Alves dos Santos, Fernanda Alves dos Anjos, Luiz Marcelo Azevedo, a Camila, que eu recentemente citei. Deputado Eduardo Bolsonaro, para explicar, para dizer que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, a que Vossa Excelência se referiu, é um tribunal. É um tribunal. Em alguns momentos eu troquei aqui a comissão pela corte, mas tudo bem. Sim. Bom, a comissão são dois corpos, são dois institutos que existem no contexto da OEA. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte de Direitos Humanos, que está em São José da Costa Rica, que é um tribunal, onde nós temos um juiz que foi eleito no governo anterior e é um grande jurista e de grande renome. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão do secretariado da OEA. E essas pessoas a que o senhor se referiu são funcionários da estrutura da OEA, que são alocados, cada um, para trabalhar numa parte. Eu não os conheço, os que o senhor citou nos tweets, e eu acho que falam por si só. Cita aqui ainda a Nicarágua, que fechou igrejas e expulsou missionários freiras, Aquele tipo de pessoa que é incapaz de fazer mal a um mosquito, estão sendo expulsas. Eu relembro aqui que o PT parabenizou a reeleição, se é que pode se chamar de reeleição, de Daniel Ortega, após ele prender 7 opositores candidatos à presidência. O Brasil nunca rompeu relações com Cuba, foram mantidos a nível de encarregado de negócios. Agora nós estamos mandando um embaixador. Venezuela, sim, fechamos embaixada e consulados. Agora nós reabrimos e não temos ainda um embaixador, temos um encarregado de negócios, que por acaso é um embaixador, que já teve vários postos, uma pessoa de muito prestígio e de muita experiência, que está lá cuidando da reabertura, inclusive onde nós tínhamos próprios nacionais, tinha consulado, tinha residência, tinha chancelaria, então está reabrindo, porque nós achamos que todos esses casos, na Nicarágua temos embaixada tradicionalmente há muitíssimos anos. Não se pode deixar de falar com os países que não pensam como a gente. Não é possível não se conversar. O caso da Nicarágua, o Brasil, no governo do presidente Lula, condenou. Eu acho que quando eu respondi a uma pergunta na mesma linha, eu acho que o senhor não estava aqui. O Brasil se separou deste grupo de 50 países para deixar claro no início desse governo a sua posição específica, dizendo que condenávamos todas as agressões aos direitos humanos, criticando especificamente a perda de nacionalidade e dizendo que implementaríamos a política de concessão de nacionalidade, porque senão seriam apátridas e que poderiam vir para o Brasil. Finalizo aqui também perguntando se foi orientação do Itamaraty a recepção do navio iraniano sancionado pelos Estados Unidos recentemente no Brasil, visto que esse navio pediu que fosse atracado no Chile, foi recusado pelo governo do esquerdista Boric, veja bem, e Lula só recebeu esse navio após a visita aos Estados Unidos. Se essa foi uma recomendação do Itamaraty para que apenas após a visita e o encontro com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, que Lula recebesse esse navio de guerra iraniano, que é sancionado pelos americanos. Lembrando que o senador Ted Cruz ainda cobrou das autoridades americanas uma sanção ao Brasil em virtude desse atracamento desse navio de guerra iraniano no porto do Rio de Janeiro. Com relação aos navios iranianos, eu queria dizer ao senhor que eles vieram ao Brasil no marco dos 120 anos de relações diplomáticas que vão se cumprir daqui a 3 semanas, se não me engano. Há inclusive um convite para uma visita ao Irã e outros para virem aqui. Esses navios são navios de guerra
como se recebe normalmente de vários outros países, constantemente, dos vizinhos, dos Estados Unidos, da Europa. Essa autorização para a visita deles ao porto brasileiro vieram dentro do que se chama passagem inocente, porque não vem com armas, foi nesse contexto. Foi feito no governo anterior, a autorização. Eles apenas, nesse governo agora, só houve uma mudança de data, porque eles vinham em final de dezembro e acabou passando para fevereiro, e então eles tiveram, porque tem que ser dado, a Marinha examina, a Marinha examinou no governo passado, autorizou, e depois eles mudaram, era um período de 3 ou 4 dias, eles mudaram de dezembro para fevereiro. E aí novamente apresentaram outro pedido com as datas exatas e foi renovado, inclusive, porque já tinha sido aprovado. Então essa é a questão dos navios.